A intimidade é algo que nós buscamos em nossos relacionamentos, como alguém que começa um namoro e ele então busca ser íntimo com a sua namorada, faz tudo aquilo que lhe agrada, busca passar momentos prazerosos, deliciosos ao lado dela, busca dar a ela o melhor que ele possui de si. Ao comprar um presente, ele quer dar o melhor presente que ele puder dar. Mas quando vai se ganhando familiaridade, o tempo vai passando, o namoro vai se tornando comum no dia a dia. E aquela pessoa então que dava o seu melhor também vai tendendo a relaxar. Assim a gente vê no casamento. Uma vez que já conquistou a outra pessoa, uma vez que já se casou, já se firmou a aliança, com o passar do tempo, já não há às vezes a carícia, as palavras carinhosas, porque há um relaxamento. A familiaridade produz isso. A gente faz com que o objeto amado se torne algo comum. Não desperta mais em nós um desejo profundo de buscar a intimidade, de buscar sempre algo novo que aquela pessoa pode ensinar, dar, oferecer. A gente trata o objeto amado como se já conhecesse, como se já se tornasse para nós indiferente, não há mais nada para se descobrir, para se realizar junto. Percebe a diferença entre intimidade e familiaridade? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. De intimidade e de familiaridade na nossa relação com Deus. A familiaridade produz relaxamento e a intimidade desperta prazer. Em 2 Samuel capítulo 6, verso 1 diz: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Por que Davi escolheu os melhores homens para buscar a arca do Senhor, a arca da aliança? Porque Davi tratava Deus com intimidade, como objeto do seu desejo. O que é íntimo se torna precioso e nunca comum. A familiaridade nos leva a um relaxamento no trato com o outro. A intimidade, ela nos desperta o prazer de entrar em contato com o outro. E isso acontece também em todas as nossas relações, inclusive com Deus. Familiaridade não significa intimidade. Eu posso estar familiarizado com a Bíblia, mas não íntimo com ela. A familiaridade, ela acontece quando algo se torna comum, isto é, perde o valor. Davi olhava para a arca de maneira especial. Davi compreendia que a arca representava a presença de Deus e compreendia que Deus merecia o melhor dele. Deus merecia o melhor cortejo que ele pudesse oferecer. Davi compreendia que as coisas de Deus não são comuns, devem ser tratadas com a reverência devida. Como tratamos com as coisas de Deus? Como que você trata com as coisas de Deus? Oferecemos o melhor de nós para Deus? Oferecemos o melhor que temos para Deus? O investimento que eu faço no reino de Deus denuncia minha intimidade com Deus ou não? Ao fazer uma doação, doamos a nossa melhor roupa? Doamos o que nos é mais precioso ou só o que não presta? Doamos o melhor perfume ou aquele que não gostamos? Maria, ela derramou o perfume mais precioso que ela tinha. Ela não pegou qualquer perfume, ela pegou o mais precioso, o mais caro, para derramar sobre Jesus. Todas as vezes que nos reunimos na igreja para prestar culto, todas as vezes que paramos para orarmos, estamos tratando com Deus e das coisas de Deus, e devemos tratá-las com
excelência. Precisamos entrar na casa de Deus e na sua presença com o coração cheio de expectativa, com o desejo de buscar intimidade com o Criador, com o coração cheio de alegria, por sabermos quem somos, pois somos pecadores, e com quem vamos falar, com Deus Santo, e prestar a Ele o melhor serviço por meio do nosso culto, da nossa adoração. Um culto não pode ser visto como algo comum. Não podemos deixar que a familiaridade com o culto, com a oração, com a música, nos tire o valor da intimidade e da reverência por Deus. A familiaridade espiritual gera morte. A intimidade gera vida. Em 1 Samuel, capítulo 7, versos 1 e 2, estão escritas as seguintes palavras. Então, os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Quando a arca da aliança chegou em sua casa, eles eram pequeninos demais. E cresceram vendo a arca na sala da sua casa e se familiarizaram com a arca, ao ponto de perderem a reverência que deveriam prestar a ela. E veja a consequência desta perda. Em 2 Samuel capítulo 6, versos 6 ao 7, lemos: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A familiaridade com a arca trouxe a Uzá morte. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, guiavam o carro novo. Uzá e Aiô cresceram, tendo a arca como um utensílio de sua casa, como mais um móvel da sua casa. Nós corremos esse perigo de gradativamente as coisas de Deus se tornarem familiares a nós e perderem seu valor. Essa música eu já ouvi, essa mensagem eu já conheço, esse texto da Bíblia eu já li, já sei de cor. Precisamos cuidar para não perdermos o amor pelas coisas de Deus. Devemos estar sempre na expectativa para ouvirmos a voz de Deus e adorá-lo. Davi resistiu à familiaridade. Davi buscava intimidade com Deus e a cada oportunidade, a cada culto que prestava a Deus, procurava dar sempre o seu melhor. Davi tratava Deus com reverência. Você precisa compreender que essa é uma atitude que está no seu controle, na sua decisão de como vai prestar seu culto a Deus. Você pode vir à igreja para prestar culto e não prestar um culto. Quem se relaciona com Deus de maneira familiar tende a se tornar um religioso e produz morte às pessoas que estão ao seu redor. Quem se relaciona com Deus de maneira íntima tende a se tornar um adorador e produz vida às pessoas que estão ao seu redor. Você não pode permitir que seu coração se familiarize com as coisas de Deus, olhando para as coisas de Deus como algo comum. Trabalhe seu coração para se tornar íntimo com Deus e não familiar. A familiaridade nos leva a compreender Deus a partir de nossa ótica. E a intimidade
a partir da ótica do próprio Deus. Veja o que diz 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Uzá compreendeu Deus e as coisas de Deus a partir da sua ótica. E ele achou que, por ser familiar à arca, ele poderia segurá-la. Mas o verso 7 diz: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Agora, diante a ótica de Deus, o que Uzá fez foi irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Irreverência é o contrário de reverência, termo que deriva do verbo em latim verere, que significa ter medo de, ou respeitar. Por que Uzá estendeu a mão para segurar a arca? Por que ele cometeu tal irreverência? Por que ele faltou com respeito com Deus? Porque ele se familiarizou com a arca. Ela havia se tornado um objeto comum para ele, como qualquer outro objeto de sua casa. Perdeu sua significância. Uzá compreendia a arca a partir de sua própria relação com ela, a partir de seus olhos. Deus havia dado instruções ao povo de Israel de como deveriam carregar a arca da aliança, conforme podemos ver em Êxodo capítulo 25, verso 12 ao 14. Mas eles estavam carregando a arca de forma errada. Nem mesmo os sacerdotes tocavam na arca. Eles a carregavam segurando-a através de 2 varais. Hoje ainda agimos muitas vezes com falta de reverência. Ainda pecamos, contudo, não morremos, porque Cristo nos justificou ao derramar seu sangue na cruz. Jesus nos colocou dentro do Santo dos Santos, frente a frente com o Pai. Jesus fez mais do que isso. Ele nos tornou participantes da vida do próprio Deus, ao derramar seu Espírito em nós. Estamos conectados com Deus. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Este mistério é maravilhoso. A familiaridade nos leva a 2 erros na compreensão de Deus. Primeiro, a pensarmos que Deus depende de nós. Uzá achou que a arca dependia dele para não cair. Os religiosos vivem tentando cuidar de Deus. E eles se preocupam demais com os ritos, com as leis, e sem perceber lutam contra Deus. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, era um exemplo dessa realidade. Ele queria defender Deus. Alguns estudiosos da teologia gastam anos tentando provar a existência de Deus. Deus existe e pronto. A Bíblia nunca se preocupou em provar a existência de Deus. Apenas diz quem Deus é e deseja realizar na vida dos homens. E quando invertemos este papel, ferimos a glória de Deus, pois tornamos Deus menor do que Ele é. Começamos a achar que somos nós que fazemos a diferença para o reino, e sem nós Deus estaria em apuros. A familiaridade nos leva a esquecer de quem realmente é Deus, mas a intimidade nos traz a visão de quem Deus é. O segundo erro que cometemos na compreensão de Deus por causa de nossa familiaridade é administrarmos de forma errada os dons e bens que Deus nos confiou. E eu quero convidar você a ler a parábola do filho pródigo. Ela nos ensina bem essa verdade. Está no texto de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. E essa parábola conta a história da relação do pai com 2 filhos. O filho mais novo, ele errou, porque ele não reverenciou os bens do pai.
usou-os de maneira indevida, gastou tudo quanto o pai lhe deu para o seu próprio prazer, sem se preocupar com o coração do pai, sem se preocupar com o valor que o pai dava àqueles bens, a conquista, a energia, os dias de trabalho do pai para conquistar aqueles bens. Sabe, este filho ele representa todos aqueles que administram mal os dons, o dinheiro, os recursos que Deus nos dá. Gastam os seus recursos somente consigo mesmo e não com o rei. Este filho, ele tinha familiaridade com o pai, mas não intimidade. O filho mais velho também errou. Ele se apegou tanto a tudo aquilo que o pai havia conquistado e dado a ele, os dons, o dinheiro, os bens, que não conseguia desfrutar deles. E nem mesmo dividir com seu irmão que retornou para casa e necessitava de socorro, pois tinha perdido tudo. Este filho, ele representa todos aqueles que se agarram de uma forma também egoísta a tudo quanto Deus lhe deu. Pessoas que trabalham para Deus, mas que não permitem que outros trabalhem também. Você já deve ter ouvido algo similar que eu vou dizer, né? Você chega na igreja, ninguém te conhece, de repente você chega até ali a bateria e as pessoas logo já vêm encostando em você e dizem: não, você não pode tocar, isso aqui é consagrado para Deus. Sem sequer buscar primeiro te conhecer, conversar com você. E acabam por afastar as pessoas de Deus, porque eles não querem dividir o que é de Deus. Acham que consagrar algo a Deus é impedir que as pessoas toquem naquelas coisas ou naqueles objetos, quando o que Deus mais deseja é que os pecadores cheguem à sua casa e se sintam à vontade. Este filho mais velho, assim como o mais novo, tinha familiaridade com o pai e não intimidade. Ambos não conheciam o coração do pai. O pai estava disposto a dar tudo por seus filhos. O maior prazer do pai não está nos bens, mas nos filhos. E ele era capaz de dar tudo para que o filho pudesse entender e compreender o seu amor. O Salmo 25, verso 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Jesus morreu numa cruz para que você possa ter intimidade com Deus. E o que você tem feito a respeito disso? Como você tem honrado a morte de Jesus? Eu quero deixar 3 perguntas para você, como reflexão. Como você tem tratado a sua relação com Deus e as coisas que Deus tem dado a você? Espero que você viva na disposição de oferecer o melhor de você para Deus. Segunda pergunta: você tem um relacionamento de intimidade com Deus? Ou Deus se tornou para você familiar? É muito importante que você viva uma vida de reverência a Deus, numa busca constante por intimidade, em querer conhecê-lo mais e mais. Não deixe seu coração te enganar, levar você a pensar que já sabe tudo de Deus. E a terceira pergunta: como é que você tem cuidado dos dons, das habilidades, dos bens que Deus confiou a você? Use para servir a outros, que dessa forma você servirá a Deus. Deus te abençoe.